Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física para o sexto ano de número 3. Bem, pessoal, nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre o atletismo, tá? O atletismo ele pode ser considerado um dos esportes mais antigos da humanidade. Há indícios dessa prática esportiva há 5.000 anos no Egito e na China. Mas foi na Grécia que o esporte popularizou-se com os Jogos Olímpicos por meio da Stadium, uma corrida de aproximadamente 200 metros. O formato moderno do atletismo teve início na Inglaterra no século XIX. Desde então, as competições passaram a ser realizadas em estádios e atualmente o esporte ele é composto por 6 provas oficiais: corrida, marcha, lançamentos, arremessos e lançamentos, saltos e as provas combinadas. Então, pessoal, como que nós vamos entender isso? O atletismo surgiu na China há, sei lá, quantos mil anos atrás, 4, 5, 6 mil anos atrás. Na verdade, pessoal, a gente não pode dizer que o atletismo surgiu na China. O atletismo era só correr. Era correr, saltar, correr atrás, fugir dos predadores, correr atrás das presas, nessa forma que o texto está se referindo, né? E a partir de alguns milênios de anos atrás, quando os homens começaram a se agrupar em tribos, começaram a se comunicar mais, a formar grupos maiores, eles foram, com certeza, se originando as brincadeiras, essas pequenas competições entre eles de corrida, de caça. Então, eu acho que, na verdade, é isso que um texto se refere quando diz que o atletismo foi criado há 5.000 anos no Egito ou na China. Na verdade, ele não foi criado. Ele foi registrado, ele foi notado. Pesquisadores perceberam que nessa época já existia alguma forma de prática de atividade física sistematizada. Tá? Significa relativamente isso. Tá? As provas de atletismo elas são realizadas em estádios, tá? No campo, em montanha ou na rua. Tem diversos lugares. Principalmente a maratona, né? Mas existe a pista de atletismo oficial, que a maioria das modalidades são realizadas nela, tá? Ela deve ser feita com um piso sintético, né? Um piso sintético e ela deve ter 8 raias, cada uma das raias medindo 1,22 m de largura, tá? Nós vemos aqui na imagem que as pistas de atletismo que ele está se referindo aqui também, essa questão das 8 raias, são as pistas de corrida. Mas dentro desse campo de atletismo existem também as outras provas, como o salto triplo, o arremesso de martelo, o arremesso de disco, o arremesso de peso. Ó, a história do atletismo, tá? Ele surgiu como um esporte na Grécia Antiga tem esse registro, né, em 776 a.C., ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade grega de Olímpia, na Antiguidade. Bem, e do nome dessa cidade vem o nome Olimpíadas, tá? Chamada de Stadium pelos gregos, né? Corobeus foi o vencedor da prova, cujo percurso, ou seja, essa primeira prova registrada, tinha 200 metros. Tá? Uma corrida bem curta. Inicialmente só havia a Stadium, mas com o passar do tempo, outros tipos de corridas foram inseridas nas Olimpíadas. Então, pessoal, esses nomes são nomes gregos, tá? Uma pronúncia um pouquinho difícil, um pouquinho complicada. E esses nomes seriam Diaulos, corrida dupla no estádio com 384 metros. Dólicos, corrida no estádio de 7 a 24 voltas.
Oplitódromos, corrida com armamentos e armaduras. Lampadedrômia, corrida com revezamento entre equipes com uma tocha. Bem interessante, né, pessoal? Então, corrida com armamentos e armadura, o atletismo e diversas formas de artes marciais, lutas com espadas e armamentos, eles eram utilizados em treinamentos militares também. Ou seja, os povos antigos já conheciam as capacidades do atletismo, da corrida, do salto, eles já conheciam a capacidade de fortalecer um corpo. Então, os soldados eles tinham treinamentos de corrida, treinamentos de luta na sua preparação para a guerra, desde muito tempo atrás. O formato moderno do atletismo data do século XIX na Inglaterra e conta com as seguintes provas oficiais. Em cada corridas rasas com barreiras, com obstáculos, a marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos. E as provas combinadas também. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades elas se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e pelos equipamentos utilizados. Bem, pessoal, o atletismo ele é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federações de Atletismo. Tá? E ela foi fundada em 1912 em Londres e o esporte está entre os favoritos para os ingleses. Os ingleses adoram atletismo. No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em 1952, Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro no salto triplo, né? Que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Bem, nós vemos aqui a foto de Ademar Ferreira, né? Ele foi um atleta brasileiro, ele foi bicampeão olímpico do país. Ele conquistou medalhas de ouro no salto triplo e superando na época o recorde mundial, tá? E também conquistou medalhas nas Olimpíadas de Melbourne em 1956. Melbourne é na Austrália. Categorias, tá? De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo, tá? As categorias do atletismo são divididas de acordo com a faixa etária. Então, a sub-14 com atletas de 12 e 13 anos, tá? Sub-16, 14 e 15, sub-18, 16 e 17, sub-20, né, até 19 anos e sub-23, até 22 anos, tá? A categoria adulto, que tem atletas a partir de 16 anos em diante, e a categoria dos Masters, tá? A partir dos 40 anos em diante. Tá? Ela pode ser com... Bem, as corridas rasas, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Então, vamos conhecer um pouquinho agora na nossa na aula de atletismo, tá? Nós temos muito assunto pela frente, então essa aula foi dividida em duas partes e nessa primeira nós vamos conhecer um pouquinho sobre as corridas. Tá? Elas podem ser de curta distância, né, ou também conhecidas como um tiro rápido, tiro de velocidade. O seu percurso ele pode variar entre 100 a 3.000 metros. As corridas rasas mais curtas são de 100 quilômetros, 100 metros, né? E as mais longas são de 10.000 metros, né? As corridas com barreiras podem ser de 110 metros e 400 metros, enquanto as corridas de obstáculos são de 3.000 metros, 3 quilômetros. Essas são as distâncias para as provas de adultos, tanto de homem como de mulheres. Nas corridas, a partida tem início com tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que partir antes do tiro é desclassificado. Pessoal, pesquisei um infográfico bem interessante para vocês com as informações
importantes sobre a corrida. O atletismo de velocidade, tá? Uau, gente, os corredores, diversas curiosidades, hein? Os corredores mais velozes podem ultrapassar os 40 quilômetros por hora. Cada atleta tem na sua própria raia nas corridas de velocidade, mas nos 800 metros eles começam em raias separadas e correm em raias internas, né? Ou seja, pessoal, os tiros de velocidade, ó, você não pode invadir a área de um adversário, mas a partir de 800 metros, vocês começam cada um em seu raio, mas vão aproximando com o decorrer da corrida, tá? Vemos aqui informações sobre a corrida de revezamento, sobre a maratona, outro tipo de corrida que não foi falada ainda aqui nessa aula de hoje, tá, pessoal? Porque a maratona, ela passa dos 10.000 metros, que seriam essas provas aqui de corrida, tá? Então, provas de velocidade, provas de meio fundo. E temos um gráfico bem interessante também, sobre as distâncias das provas realizadas, tá? Corridas com barreiras. Nas provas de 100 e 110 metros, os corredores devem saltar 10 barreiras individuais de 1 metro, 1,07 metros, tá? Masculino, ou 84 centímetros feminino. Na corrida de barreiras com 400 metros, elas são um pouquinho mais baixas, né? Elas medem 91 centímetros para os homens e 76 centímetros para as mulheres. Marcha atlética. A marcha atlética ela pode ser realizada num percurso de 20.000 metros, né, 20 quilômetros, ou 50 quilômetros para o gênero masculino, mas somente 20 quilômetros para o gênero feminino, 20.000 metros. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento dessas regras e eles advertem os atletas, os quais eles podem ser eliminados após 3 advertências. A marcha atlética, pessoal, é uma corrida bem interessante, hein? E vai ter aula só de marcha atlética também, tá? Sobre a teoria, sobre a história dela. Essa corrida, quando você vai assistir essa corrida sendo realizada, a forma que ela é feita parece que os corredores estão rebolando. Ela não pode conter a fase aérea, você não pode tirar o pé do chão. Bem interessante também e bem difícil. Bem, os atletas da marcha atlética, eles são chamados de marchadores, né? Os recordes mundiais dessa modalidade, eles são atribuídos aos seguintes atletas conforme as suas categorias. O austríaco Nathan Deix e a chinesa Liu Hong na prova de 50 km, com tempos de 3 horas e 25 minutos e 3 horas e 59 minutos, respectivamente, ao atleta equatoriano Jefferson Pérez e a russa Ivanova na prova de 20 km com tempos de 1 hora e 67 minutos e 1 hora e 25 minutos, respectivamente também. O polonês Robert Korzeniowski é considerado o maior marchador de todos os tempos, pois as vitórias conquistadas durante a sua carreira, especificamente entre 1996, tá, e 2004, renderam-lhe os títulos de tetracampeão olímpico e tricampeão mundial nessa modalidade, na marcha atlética. É comum, né, entre os marchadores, o uso de vaselina nas regiões dos olhos, das axilas e da virilha. Com isso, pessoal, os atletas protegem essas áreas que são mais sensíveis durante a fricção, ao suor durante a corrida, evitando possíveis machucados, fissuras, sangramentos, né? Diz que são situações muito encontradas nessa modalidade. Olha a posição que um marchador faz na hora que ele está correndo, né? Revezamentos. As corridas de revezamento são obrigatoriamente divididas em 4 etapas com 100 metros ou 400 metros, tá?
Cada equipe de atletas formada por 4 corredores ocupa uma raia na pista do atletismo, no modo que, ao sair da raia, ele pode gerar uma desclassificação. No fim de cada um desses percursos, há uma área de 20 metros destinada à troca a passe do bastão. A equipe vencedora é aquela que completar o ciclo da prova em menor tempo. Bem, pessoal, as corridas de revezamento, tá? Os atletas ocupam uma só raia, há uma troca da posse de bastão, né? E elas podem ser 4 de 100 metros, 4 corredores de 100 metros ou 4 de 400 metros. Assista a uma corrida de revezamento. Clique na imagem para assistir a essa corrida. Tá, eu preparei um link especialmente para vocês, hein? 4 por 100 metros do Feminino Mundial de Atletismo, Sub-20. Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de hoje, né? Foi ótimo conhecer um pouquinho sobre as modalidades do atletismo. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais agora dos saltos. Respondam às atividades propostas e tenham todos ótimos estudos e uma ótima semana.